Glória a Deus, momento precioso. Você está feliz nesse lugar? Momento de alegria quando a gente se reúne na presença do Senhor, né? Meus queridos, quero convidar para fazermos uma leitura da Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19. Eu quero falar duas coisas especiais em cima desse texto que vai até o 25. Hoje nós teremos a nossa ceia, a ceia do Senhor, podemos participar. Então nós temos ainda um momento preciosos na comunhão da igreja do Senhor Jesus. Diz assim o texto de Hebreus 10, 19 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, melhor, é o 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus, meus queridos irmãos, possa colocar a sua palavra nos nossos corações para que possamos desfrutar da sua comunhão. Em nome de Jesus. Meus queridos, em cima desse texto, há alguns verbos que são ordens. Tem alguns imperativos aqui. Diz que devemos entrar. Diz a palavra do Senhor que devemos nos aproximar, aproximemo-nos. Diz que devemos guardar firmes. Diz o texto que devemos considerarmos uns aos outros e estimularmos. E diz no final que nós não devemos deixar de congregar. São palavras de ordens de Deus na vida dos servos dele, para o nosso bem. Mas eu quero falar de duas ordens aqui que o Senhor nos dá, dois imperativos, dois conselhos, digamos assim, que o Senhor nos dá. Primeiro, que devemos entrar com intrepidez na presença do nosso Deus. No verso 19, diz assim para os irmãos: devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Entrar com ousadia, em alguma versão, na presença do Senhor, através do sangue de Jesus, no Santo dos Santos. O que significa isso? Significa que Jesus, Ele é o caminho novo e vivo à presença do Deus Todo-Poderoso. Porque no Antigo Testamento, havia um templo onde o povo adorava, que era o templo de Israel em Jerusalém. E dentro desse templo havia dois locais. Um era o santo lugar e o outro era o Santo dos Santos. E havia um véu, havia um caminho que levava do santo para o Santo dos Santos, é chamado caminho. E havia um véu que bloqueava a passagem, o caminho para o Santo dos Santos.
E ali era uma figura, e tudo que tinha no Antigo Testamento, na adoração no templo, era figura para o Novo Testamento. E então, esse caminho estava bloqueado com o véu, estava impedido, e somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, e ele entrava para oferecer sacrifício por todo o povo, pela nação. Mas agora a Bíblia diz que devemos todos entrarmos no Santo dos Santos. Porque o que Jesus fez? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e Jesus disse isso, nós conhecemos um dos textos mais conhecidos da Bíblia, quando Jesus falou que, João capítulo 16, 14:6, fala como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou que ele era o caminho, ele se referia a esse caminho que levava do santo ao santo dos santos. Jesus se torna o caminho que leva à presença do Pai Todo-Poderoso. Veja o 19, capítulo 19, versículo 20. Não, 19 não, capítulo 9, capítulo 9, 8, que diz assim, olha, querendo com isso, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então havia essa adoração, e esse caminho para o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano no lugar do povo. Mas aí quando Jesus morreu, Jesus se tornou o caminho para a presença do Senhor, um novo e vivo caminho. E sabe o que aconteceu? Literalmente, com esse véu que separava esse caminho, que bloqueava esse caminho do santo para o Santo dos Santos naquele templo. Quando Jesus morreu, Mateus 27, 51, aquele véu, ou aquele caminho foi desobstruído, ele foi desbloqueado, ele foi removido aquele véu. Na verdade, a expressão de Mateus 27, 51 é que ele foi rasgado. E ele não foi rasgado ao meio, ele não foi rasgado um pedaço, ele foi rasgado de alto a baixo, diz o texto aqui, ó. Eis que o véu. Quando Jesus morreu, aqui foi na hora, quando Jesus clamou e entregou o seu espírito, diz o 50. O 50 diz isso, veja. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o espírito. E aí olha o 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Então ele se dividiu totalmente. Não ficou pendurado um no outro, rasgado, mas diz que rasgou completamente, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as rochas. Na hora da morte do Senhor Jesus, aquele véu, que era um símbolo no Velho Testamento, que ficava no caminho entre o santo e o santo dos santos, foi rasgado completamente, foi aniquilado. Então Jesus, na sua morte, Jesus, ele abriu o caminho de acesso direto de qualquer servo dele à presença de Deus, e não mais uma pessoa pode entrar. Mas como assim? Será que Jesus é algo só figurado? Não, é algo real. O 9:24 de Hebreus nos diz que Jesus entrou no Santo dos Santos, mas não foi no templo feito por mãos dos homens, não. Aquele já passou, aquele tabernáculo, como nós lemos aqui no 9 anteriormente, ele era figura exterior, era uma figura limitada. Mas agora o que Jesus fez foi algo muito soberano, muito tremendo. No 24 nos diz assim, olha, porque Cristo
Ele não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o que Jesus fez quando ele morreu e ressuscitou? Ele entrou no Santo dos Santos, não aqui na terra, não mais num templo humano. O nosso Deus não mais habita, ele nunca habitou, né? Mas aquilo era uma figura. Deus não estava preso num templo, mas o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo, ele entrou nos céus. Sabe para quê? Por nós, para nós. Ele compareceu agora no céu por nós diante de Deus. Por isso que nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque Cristo entrou no nosso lugar. Cristo, ele rasgou o véu de alto a baixo, removendo toda a separação entre o homem e Deus, e ele se torna o nosso precursor. Mas não somente isso, na sua morte, aquele véu, tudo era símbolo. Sabe o que significava o véu? Significava a carne de Jesus, ou o corpo humano de Jesus. Quando o corpo humano de Jesus foi morto, quando ele deu brado, e o corpo humano foi aniquilado aqui na terra, e Jesus morreu no seu corpo físico, aquele véu foi rasgado, porque o véu significava exatamente isso, a carne do Senhor Jesus, como nós vemos a seguir, nós lemos aqui no capítulo 10, verso 19 e 20, fala assim, olha: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A morte de Jesus como ser humano que ele se tornou, ao morrer Jesus, ele rasgou os céus por nós. Que coisa tremenda, a gente poder entrar nos céus, porque Jesus se tornou, a sua morte abriu completamente o caminho para a humanidade poder ir para o céu, por ele e somente por ele. Então a sua carne, aquele véu significava a carne. Havia um bloqueio, o véu significava o bloqueio, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas quando Jesus veio e morreu, aquele véu foi rasgado, e literalmente no templo. Mas Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, não num templo humano, mas nos céus. Os céus, ele entrou, e entrou como nós lemos aqui, por nós. Entrou por nós, olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aos judeus que não criam, o véu continua no coração, na mente deles. Como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15. As pessoas que não acreditam nessa verdade básica do Evangelho, o essencial do Evangelho, o coração ainda está com o véu da incredulidade, como os judeus não acreditaram. Aí Paulo disse segundo aos Coríntios, capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo disse que quando, até hoje, o véu ainda está no coração deles, na cegueira espiritual. Consegue achar aí? Segundo aos Coríntios 3, 14 e 15. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, eles estão presos ainda num sistema de adoração que Jesus eliminou já. A morte de Jesus cancelou aqueles sacrifícios, aqueles rituais, tudo aquilo. E até hoje, Paulo dizendo naquela época, mas até hoje também, até hoje o judaísmo ortodoxo ainda faz isso. Mas quando eles leem a antiga aliança, o mesmo véu, aquele véu Jesus rasgou, mas o véu do coração deles continua, permanece, não lhes sendo revelado
que em Cristo é removido. E aí o seguinte: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles e sobre o coração de muitas pessoas, não só sobre os judeus, não. Uma pessoa que ainda não entendeu que Cristo morreu e entrou no céu para nós entrarmos com Ele, ainda está com o véu da cegueira espiritual no coração, da mesma forma como os judeus. Mas Jesus, Ele entrou por nós, e por isso nos convida essa passagem da Bíblia a entrarmos com intrepidez na presença dEle. Jesus entrou por nós, e no 7:25, fala algo tão precioso, tão maravilhoso, que fala que Jesus lá no céu, porque Ele entrou ao morrer, ao ressuscitar, Jesus entrou naquele santo dos santos nos céus. Sabe para quê? Também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está no céu intercedendo sempre por nós. É o sumo sacerdote eterno, por aqueles que os constituíram como seu Deus, o seu Senhor. Jesus está no seu trono de glória, a interceder sempre pelo seu povo. Ele entrou eternamente, Ele nunca mais vai sair daquela posição de Rei do Universo, para interceder eternamente por nós, para sempre, como aquele que nos substituiu, como aquele que abriu o caminho, como aquele que é o precursor, como Deus nosso nos céus. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz: entre com intrepidez no Santo dos Santos. Por quê? Como que nós podemos fazer isso? Entrar no Santo dos Santos com Deus? Porque aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome já está lá, sua vida já está lá, o Senhor está lá a interceder continuamente. Uma vida totalmente na presença do nosso Deus. Um outro verbo que é usado aqui é aproximemo-nos, no verso 22, né? 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que significa isso? Significa que a gente não chega à presença do Senhor com qualquer coração. O Senhor diz qual é o tipo de coração que Ele quer, como devemos nos achegar. É com um coração, que significa, vou resumir aqui, inteiramente entregue a Ele. É um coração sem vacilar, pleno da presença dEle, de plena convicção. É um coração que não vacila, porque os hebreus, para quem essa epístola foi escrita, eles estavam vacilantes, eles estavam perdendo a convicção, eles estavam se afastando do caminho do Senhor. E aí, essa epístola é um convite para que eles pudessem se apegar ao Senhor com convicção, se achegar, se entregar totalmente a vida ao Senhor. Eles precisavam compreender que Jesus Cristo, na verdade, era o único caminho. Ele tinha entrado nos céus por nós, para lá, meus irmãos, nos levar. O céu é o nosso destino. O céu é o nosso destino. A gente não pode perder o céu de vista, como eu disse aqui num domingo desse. E eles perderam, e eles estavam se perdendo. Jesus entrou no céu e criou morada para nós, como aquele que nos salvou, para que nós possamos ir para o céu. Meus irmãos, a verdade é que este mundo tem nos enchido de tantas seduções, que às vezes as pessoas não querem ouvir uma mensagem de céu, querem ouvir uma mensagem de glória aqui na terra, de sucesso aqui na terra. Mas o céu é bem ali para nós. O céu está pertinho para todos nós. A nossa vida aqui é um estalar de dedos. Tem uma coisa que nós temos certeza de que a nossa morada não é aqui. Todos nós.
E Jesus foi porque lá é o nosso destino eterno. Lá é a nossa morada eterna. Lá é o nosso lar eterno. Agora, quando a Bíblia diz que nós devemos entrar com intrepidez à presença, e no capítulo 4, meus irmãos, a expressão, e eu até preguei nessa passagem da Bíblia há um tempinho atrás, no verso 16, fala que nós devemos nos achegar ao trono da graça. Então aqui diz que devemos entrar no Santo dos Santos, e no 4,16 fala que devemos, irmãos, nos achegar ao trono da graça. E de fato não é uma ousadia muito grande alguém chegar no trono de um rei? Se alguém aqui chegasse e falar, olha, eu vou lá nos Estados Unidos, não quero nem saber, eu vou falar com o Trump, eu vou falar com um embaixador, eu vou falar com a rainha da Inglaterra, eu vou lá e eu vou falar, o princesa ou rainha, eu quero falar com você, ou com qualquer autoridade aqui, olha, eu não vou nem marcar audiência, eu não vou nem ligar para os assessores, eu vou lá. Alguém pode falar, mas que intrepidez é a sua? Você está pensando que você é quem para você chegar e falar lá com uma autoridade? Quem é você? Mas olha o que a Bíblia fala, tenha intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Por isso tem muita gente que olha para um crente e fala assim, mas o crente é vaidoso, hein? Já ouvi muita gente falar, mas o crente é metido, é orgulhoso, que diz que fala com Deus, diz que entra no trono de Deus. Mas olha, meus irmãos, Jesus nos constituiu intrépido, ousado, porque é Ele que manda a gente ter essa intrepidez, essa ousadia para entrar na presença dEle. Sabe por quê? Porque nós já fazemos parte aqui na terra do seu reino, do reino que Jesus veio constituir. Lucas capítulo 17, versículo 21. Lucas 17, 21, então o crente em Cristo, aquele que tem Jesus, que conhece Jesus, ele foi constituído ousado para falar com Deus, para conversar com o dono do universo e para se achegar à presença dEle, porque Jesus foi quem fez isso, foi Ele que fez, foi Ele que fez essa obra, e Ele veio e Ele disse isso aqui também, olha, alguns dirão, né, ou nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aquele que tem Jesus tem o reino de Deus que começa no coração. A obra começa aqui dentro. Então uma pessoa que é salva, ele já faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, por enquanto, não é um lugar físico, não é uma nação física, geográfica, não é um estado aqui na terra. O reino de Deus são pessoas salvas, o reino de Deus são corações, o reino de Deus são pessoas que foram salvas, alcançadas pelo poder do Senhor. E nós que somos salvos pelo poder do Senhor, nós já somos cidadãos do reino. O reino de Deus já está aqui dentro, então nós já vivemos na dimensão dos céus. Por isso que somos ousados, intrépidos, porque nós já vivemos por meio de Cristo numa dimensão diferente, numa dimensão de vivermos com o nosso coração nos céus. A nossa vida já está escrita nos céus. Efésios capítulo 1, 3 fala que nós já recebemos as bênçãos maiores celestiais por meio de Jesus. Vamos ler juntos? Bendito Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já vivemos nessa dimensão dos céus, por isso que nós nos achegamos ao seu trono de glória, ao seu trono de graça, ao Santo dos Santos, porque nós somos salvos, nós somos comprados, o Senhor já nos conquistou, a nossa vida já foi conquistada por preço, acima do que qualquer valor na terra, é o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha o 2,6 de Efésios, 2,6, é tremendo, meus irmãos, a palavra de Deus é tesouro. Vamos ler também? E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está sentado? Na cadeira? Só na cadeira?
Não, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você já tem Jesus no seu coração? Você tem essa convicção? Seu coração é inteiro na presença do Senhor? Você não está vacilando? Não está firme? Os hebreus dessa época aqui, eles não estavam firmes, eles não estavam convictos, eles não estavam confiantes, seus corações estavam um pouco divididos. Eu não sei se eu sou crente ainda, eu não sei se eu tenho Jesus, eu não sei se eu volto para o judaísmo. Mas quando uma pessoa tem um coração totalmente entregue ao Senhor, já pertence a Ele, por isso que é um abençoado, com toda sorte de bênção, e está ressurreto com Jesus. Quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, 1 de Pedro, capítulo 1 também, versículo 2, 1 de Pedro 1:2, sabe o que Jesus fez? Aquilo no Antigo Testamento era algo exterior. O sangue que era oferecido dos animais lá no templo era algo exterior, mas a morte de Jesus é algo poderoso. E nesse texto fala o seguinte: nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão. Ou seja, o sangue de Jesus foi derramado, sabe onde? O sangue de Jesus foi derramado em nós, no nosso coração. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nós, ou em nós, na nossa vida, na nossa alma, não como o sangue dos animais que eram aspergidos no templo, em lugares lá como uma figura, perdoar pecado dos judeus, mas Jesus, Ele derramou o seu sangue por nós, meus queridos. Aquele sangue foi para nos purificar. Por isso que o texto de Hebreus que nós lemos, eu quero voltar nele, diz que devemos entrar com intrepidez ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que Ele consagrou, pelo sangue de Jesus, é o 19. É pelo sangue. Não é por nossa bondade, não é pelo nosso esforço, não foi pelos nossos méritos, é pelo sangue. Sabe por que nós devemos e somos ousados e somos abençoados? É por causa do sangue de Jesus Cristo, é o sangue dele. O nosso nome está lá, nós ressurgimos, nós estamos assentados. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onde é que nós estamos escondidos? É na presença do nosso Deus. O Senhor é o nosso esconderijo. Jesus é aquele a quem nós adoramos. Nos achegarmos ao trono da graça, ou entrarmos no Santo dos Santos, nós fazemos isto com um coração em adoração, através dos nossos louvores, através da nossa oração, através da nossa vida toda consagrada. O nosso culto, olha, o culto daqueles que servem a Jesus, não é um culto exterior. Quando nós achegamos, nós podemos louvar direto. Imagina o trono do Senhor baixinho aqui, e a gente poder adorar, e o trono, diante da presença dele. É um culto verdadeiro, é um culto sincero, é um culto de coração para coração. Não tem mais atalhos, não tem mais simbologias, não tem mais rituais, nada. Olha, um templo de uma igreja é assim, sem nada que possa ser intermediário, porque é o coração do adorador. E é onde nós estivermos, é na nossa casa, é quando dobramos o nosso joelho, nós estamos adorando, entrando nos santos dos santos. Nós temos autoridade dada pelo Senhor, meus irmãos, no mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa, para orarmos pelas pessoas, para ministrarmos bênçãos, para vermos o reino de Deus crescendo. O Senhor nos constituiu dessa maneira, e isso é maravilhoso. Eu quero concluir dizendo o seguinte, verso 24 a 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e boas obras. E olha o 25.
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns judeus já estavam perdendo o ânimo de congregar, de se ajuntar, de ser igreja, de ser comunidade, de fazer o que o 24 fala, de estimular uns aos outros em boas obras, em amor. Antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. A comunidade dos salvos requer a responsabilidade coletiva e também social, e é isso que a Bíblia fala. Engraçado que o sacerdote, interessante, o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos sozinho. Ele não entrava com uma multidão, com um grupo, ele entrava só. E isso significa que a salvação ela é individual. A nossa comunhão com Deus é pessoal, a santificação ela é individual, mas a vida de cristã, ela é essa comunhão, essa interdependência de um para com os outros, porque o outro nos torna melhor, por mais que seja ruim. Nós vivemos em família, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em lares, por mais que dê muito trabalho, os nossos relacionamentos muitas vezes ficam muito amargos, tóxicos, mas por mais, isso é o que nos torna melhor. Assim é a igreja pode dar trabalho, a gente tem dor de cabeça, porque somos pessoas, mas isso nos torna melhores, isso faz com que a gente faça a obra do Senhor, o serviço, as boas obras. A igreja são as boas obras do Senhor, a adoração coletiva e o serviço são estímulos incomparável e necessário para todo cristão. O salvo agora, pelo sangue do Senhor Jesus, ele vai demonstrar na sua vida de comunhão. É na vida de comunhão que ele demonstra o que o Senhor fez por ele. Por isso que eu fui salvo. Não é de maneira nenhuma, irmãos, dispensável. O Senhor não dispensa ninguém da comunhão, do congregar. O congregar é a prática constante que não nos deixa esquecermos dos nossos deveres cristãos. Eu vou repetir. O nosso congregar é uma prática constante que não nos deixa jamais esquecermos dos nossos deveres cristãos. Quando a gente para de congregar, a gente começa a se esquecer de coisas essenciais e básicas da nossa comunhão, da nossa vida cristã, porque foi assim que Jesus viveu aqui na terra. Até a hora da morte, Jesus estava com a igreja dele ali no pé da cruz. Percebe? Que Jesus ele viveu a vida em comunhão com o seu povo, com a sua igreja. E olha, no dia da morte de Jesus, quando Jesus morreu, estavam ali muitas mulheres, e aquelas mulheres saíram da Galileia para a Judéia, e elas ficaram até o dia do Pentecoste ou mais, esperando em obediência, a igreja reunida. Olha o Pentecostes, o Senhor falou, fica lá, porque lá vai ser derramado poder. Imagina se cada um tivesse na sua vida, como Pedro até tentou com os apóstolos. Não, volta e vive em comunhão, vive em chama, vive em amor. Meus irmãos, a essência da igreja é a comunhão, porque igreja significa assembleia, os chamados, a igreja é o plural, a igreja é o estímulo e essas boas obras. A entrada no Santo dos Santos por meio de Jesus não nos isenta da responsabilidade de congregar-nos. É uma responsabilidade, sim. Interessante demais. E como é bom poder congregar, poder ser igreja. A força da igreja, meus irmãos, está na comunhão. O discipulado da igreja está na comunhão. Isso é o tempo todo, os anos todos, milênios. É o nosso ide. É quando nós estamos nos estimulando, como diz o texto. A igreja em comunhão, o congregar, é quando nós chamamos, é quando nós convidamos, quando nós admoestamos, quando somos persuadidos, quando nós imploramos, quando nós encorajamos, consolamos, confortamos, exortamos.
é a igreja, é a comunhão. Perdermos isso é perder a essência do viver cristão aqui na terra, como comunidade dos salvos. Meus irmãos, como diz o texto, isso será até a vinda de Jesus. O texto nos diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais ainda, quando estiver perto o dia do Senhor. Tem que aumentar mais. Sabe o que o diabo mais deseja? O nosso adversário do povo de Deus e da igreja. Ele quer fazer com que as pessoas percam seus estímulos de congregar. Em épocas de despertamento, quando a igreja está cheia de vontade pelas coisas de Deus, durante toda a história, sempre houve assim um mover do Espírito Santo maior. E em todos os avivamentos, grandes avivamentos espirituais, sabe o que o Espírito Santo sempre fazia? Juntava as pessoas, meus irmãos, se convertiam. A primeira coisa era: vou correr para a comunhão, vou para a casa do Senhor, vou para a igreja. Nós lemos aqui no início do culto, Atos 2, todos os dias havia um fervor, havia uma alegria. O congregar é isso. Mas em época de frieza espiritual e de apostasia espiritual é o contrário. As pessoas dão as costas, e as pessoas perdem o ânimo, e as pessoas não querem mais estar em comunhão, e as pessoas começam a se afadigar das coisas da vida de comunhão. Se você estiver passando por isso, é o que o inimigo quer, é esfriar o seu coração, é apostatar o seu coração, é esfriar, é gelar os corações. A comunhão é esse estímulo, estimularmos uns aos outros, porque Jesus fez tudo aquilo, mas Ele não nos isenta de vivermos uma vida, meus irmãos, fervorosa em comunhão. É um aprisco, é o curral das ovelhas, para onde a gente corre, é onde o nosso coração se aquece. Então não devemos deixar de congregar. É nos aproximarmos da presença de Deus, é nos achegarmos com ousadia, com fervor, mas não é individual. A gente precisa de vez em quando consertar o coração na questão da comunhão. Consertar o coração na nossa vida aqui na terra. Nós temos atritos, problemas, dificuldades. Em época de apostasia espiritual surge um bando de igrejas, um monte de teologia para esfacelar, para fazer com que pessoas percam. Daqui a pouco eu conheço, da pandemia para cá, é constante. Pessoas se esfriaram mais ainda, saíram atrás de coisas rápidas, novas, recém-chegadas, momentos que dessem mais um up na vida, e acabaram se afastando. Já é difícil para quem está firmado na rocha. Imagina pessoas que às vezes saem para uma igreja que Deus não mandou, que o Espírito não justifica que a pessoa saia, não tem razão, e as pessoas saem e perdem a comunhão, e a família se perde. Mas Deus deseja que os nossos corações sejam aquecidos, meus irmãos, na comunhão dos crentes, que Deus possa gerar e nos lembrar disso constantemente, para que o nosso coração seja sempre aquecido na presença dEle. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nenhum dos teus servos que aqui se encontram se percam deste novo e vivo caminho que o Senhor já conquistou por nós, que nada desvie o nosso olhar, que estejamos sempre firmados. Se alguém aqui, Senhor, perdeu a sua comunhão e não está congregando, como muitos não têm congregado, que hoje possa tomar uma decisão verdadeira de estar em comunhão contigo na casa do Senhor, firmado na rocha, juntamente com os irmãos, em nome de Jesus. Amém?